Boa noite novamente a todos, né? Tema da aula de hoje, resposta do réu, né? Como que o réu se defende dentro do processo? Então vamos recapitular, né, alguns tópicos aqui para a gente entrar numa sequência de resposta do réu, né? Na primeira aula nós falamos, né, sobre condições da ação. Pessoal, condições da ação é tema deste módulo, né? Então cai na avaliação condições da ação, né? Então, por que eu tenho que entender, eu tenho que compreender, eu tenho que assimilar, eu não posso esquecer das condições da ação: possibilidade, legitimidade e interesse de agir. Possibilidade jurídica do pedido, legitimidade da parte, a parte tem que ser legítima para a população, e interesse de agir. Por que eu tenho que sempre lembrar desses três tópicos? Porque se eu não me recordar, a minha ação vai dar inépcia, vai não preencher nenhuma das condições da ação, ela não vai ter procedibilidade. O juiz ele é obrigado a analisar o pedido, a analisar a petição, porque é constitucional, está na Constituição o direito petitório, o direito de pedir para o Estado juiz, pedir o quê? Pedir a tutela, pedir a proteção, é constitucional, mas o primeiro pedido é contra o juiz, contra o Estado juiz. Excelentíssimo senhor, doutor juiz de direito, requeiro ação de ressarcimento de danos por conta de um acidente de veículos. No pedido eu peço o ressarcimento de danos, etc e tal. Mas aí o juiz verifica as condições da ação. Vamos ver se ele é parte legítima. Sim, ele estava no acidente, é dono do veículo, né? Vamos ver se é possível o pedido. É possível, o objeto é lícito, está previsto em lei, né? Vamos ver se ele tentou resolver isso amigavelmente. Tentou, foi lá, ligou, mandou cartinha, nada. Então, três condições preenchidas, três condições. Tecnicamente falando, verifico que da lógica dos fatos decorre um pedido, a causa de pedir que me leva a um pedido. A causa de pedir que me leva a um pedido. Então, observem só, doutores, né? A câmera está ligada, viu? Então, observem, doutores, a câmera está ligada, eu estou me vendo aqui e acho que ninguém reclamou. Tá ligado, ó, tranquilo? Dá uma atualizada aí, F5, atualiza, aí você entra e a gente continua. Então, olha só, então, disso que eu acabei de falar, das condições da ação, recolhimento das custas, né, detalhes técnicos, uma lógica formal perfeita, a petição está apta, não está inepta, ela está apta. Então, há procedibilidade. Primeiro ato processual, não esqueça qual é? Petição inicial, né, contra o juiz, para recebimento da petição. Aí o juiz analisa e dá um despacho saneador. Está correto ou não está correto? Atende os requisitos, atende as condições. Tranquilo, requisitos do 319, a formulazinha, né? Que nós não precisamos recorrer a um banco de dados, a um CD-ROM, né? Agora nem existe mais CD-ROM, né? A um banco de petições, não preciso recorrer a um livro. O juiz recebe a inicial, dando procedibilidade, manda citar o réu. Citação, terceiro ato. Citou, falamos das modalidades de citação, como que funciona a citação na prática, e agora vamos para o quarto ato. O réu responde a demanda, responde a inicial, responde ao quarto ato. Se nós perguntarmos qual é o quarto ato, resposta do réu. Terceiro, citação. Segundo, despacho saneador. Primeiro, petição inicial. Então estamos na resposta do réu, tema da aula de hoje, resposta do réu. Citado, né, citação válida, recebia mandado de mando, juiz manda citar o réu. Entrega-se uma contrafé. Opa, tá aqui, contrafé. Ó, assina aqui o mandado, estou te citando. Toma sua cópia, contrafé. Esta contrafé, né, que é para dar fé de que você tem consciência do processo. Mandado, você tem ciência, tomou ciência de que está sendo processado. Contrafé, agora você está consciente do conteúdo. E aí o oficial de justiça diz: você está sendo processado numa ação de ressarcimento de danos, porque houve um acidente, você está envolvido, você é o réu, ou requerido, ou executado, ou diversos termos utilizados para réu. Mas, de forma geral, é o réu. Autor e réu, não é errado, é correto falar dessa maneira. É o termo técnico, inclusive, né? Então, resposta do réu, tema da aula de hoje. Na resposta do réu, não é só negar, somente se defender, dizer que não foi ou dizer que foi, aceitar, não é isso, né?
O primeiro momento da resposta do réu, né, o réu tem que dizer que entendeu. Então ele faz um relatório daquilo que ele leu na inicial. Ele faz um relatório, ele faz um resumo, se for o caso, né, daquilo. Ele faz uma análise e faz uma síntese. Ele analisa todo o conteúdo da inicial, citando os principais pontos, dizendo que leu e que entendeu, e depois ele vem nas questões técnicas, formais, né, e depois no mérito, terceiro momento, no mérito, ele vem contestando ou não o mérito e fazendo alguns pedidos ou não, né? Olha só, 4 momentos que nós vamos falar agora, né? E já estou adiantando os tópicos, né? Então, né, esta resposta do réu eu posso chamar num primeiro momento de contestação, tá? Então, contestação, né, é a resposta do réu. Nesta contestação eu vou ter uma defesa formal ou preliminares de mérito. Vamos falar disso. Número 1, né, formal ou preliminares de mérito. Pessoal, quando eu falo de defesa formal, eu estou atacando o que? A forma do processo. Professor, o que é isso? A forma do processo. O processo tem forma? Tem uma forma material. Qual é a forma material? É a forma do 319. É a forma que requer as condições da ação que eu acabei de falar. Por isso que eu sou repetitivo, que é para você não perder a lógica do raciocínio desde lá. Vocês assistem Netflix? É a mesma coisa. Quando está muito tempo sem assistir a série, né? Aí você liga, aí eles dão um resumo para você continuar assistindo e entender. Ah, lembrei. É isso que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou dando esse resumo da Netflix aqui para vocês compreenderem. Então, por isso que eu venho falando das condições da ação, dos requisitos do 319, da técnica. Então, na contestação, agora tema da aula de hoje, na contestação, primeiro momento, contestação processual quanto à defesa formal e preliminar de mérito. Formal e preliminar de mérito. Preliminar de mérito significa que antes de falar do mérito, antes de falar do acidente de veículo, que é o exemplo que eu estou utilizando, antes de falarmos disso, vamos falar de questões técnicas. Quem está falando isso agora? É o réu que está falando. Não é o juiz. Passou do juiz, o juiz recebeu, mandou citar, citou, na resposta o réu fala assim: olha, excelência, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, né? Venho respeitosamente à presença de Vossa Excelência, ilustre e ímpeto julgador, não é? Antes de entrarmos no mérito, contestar processualmente, né? A defesa formal ou preliminar de mérito. Em preliminares de mérito, temos que não foi atendida às condições da ação, entenderam? Agora é o réu falando, não atendeu às condições da ação. Né? E o juiz fica só observando, né? Que foi que eu vi, que esse advogado viu que eu não vi, que foi que esse defensor viu que eu não vi, né? Porque acontece, também acontece, né? Errar é humano, né? Os juízes não deveriam ser humanos, mas eles são humanos, né? Não deveriam, olha que besteira que eu tô falando, né? Por conta de que o Estado, o juiz não deveria errar, mas erra, é isso que eu quis dizer, né? Então, o que acontece? Mais erra, e por isso que existem os recursos, né? Então, a defesa enxerga que não houve, por exemplo, interesse processual. Isso é muito comum no INSS, né? Nas questões de previdência. É muito comum, eu já contei isso aqui, já dei esse exemplo, é muito comum o autor entrar contra o Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, entrar contra o INSS, pedindo aposentadoria, pedindo auxílio doença, auxílio acidente, pedindo diversos benefícios que estão na lei, mas sem antes ir no INSS. Ou vai no INSS num dia e no outro dia está na justiça. Não deu nem tempo do INSS analisar. Aí ele fala, está demorando, demorou uma semana. Uma semana na justiça não existe, né? As questões judiciais, por conta da demanda que é imensa, né? Que é muito grande, né? E o pessoal antigamente falava que o brasileiro não sabia os seus direitos. Falavam isso, né? O brasileiro não conhece os direitos, o brasileiro não busca, não sabe, não entende. Olha, pessoal, vocês viram como é grande a demanda judiciária? Vocês não têm noção, é muito grande, é imensa a demanda judiciária. Então atrasa porque tem muito para julgar. E essa história que o brasileiro não sabe é conversa fiada, sabe sim, procura sim e vai atrás.
Isso quando não vai pessoalmente no juizado especial civil, que é muita gente que faz isso, vai e resolve, né? Aí só quando não tem jeito, né, por conta do valor, da natureza, etc, tal, procura um advogado, defensoria, etc tal. Bom, ponto, né? Nessa questão da contestação, então o primeiro momento da resposta do réu na contestação, o primeiro momento é essa defesa formal, né? Primeiro, então essa defesa preliminar, ela consiste na análise do preenchimento dos requisitos formais de admissibilidade de mérito. Antes de admitir o mérito, antes de falarmos do mérito, Excelência, ele não preencheu os requisitos. Quais os requisitos? Nós cansamos de falar nas aulas anteriores, né? Ele não preencheu as condições da ação, uma das três. O réu é que está alegando agora. Olha só, o autor propôs a demanda, no despacho saneador passou. Aí agora citou, na citação ele vem se defendendo falando, não preenche as condições. Embora, né, pareça que preenche, não preenche. E aí ele explica por que não preenche, uma coisa que talvez o Estado juiz não tenha visto, né? Talvez não tenha visto, por conta de uma questão de uma questão formal, talvez uma lógica que faltou. É muito comum os advogados fazerem isso, né? Dizer assim, né? Que está se defendendo na contestação, na resposta ao réu, dizer que não entendeu a inicial. Olha, não entendi a inicial. Não tem uma lógica nesses fatos. Ele traz fatos aleatórios, né? Não junta provas, diz que é e não é. Não entendi nada. Mas no mérito, aí vem e se defende. Como que não entendeu se está se defendendo, né? Vocês entendem? Mas é uma preliminar de mérito. Mas existe também petições desconexas, né? Existem petições que realmente da lógica dos fatos não decorre o pedido. E nessas petições que são incompreensíveis, né? Junta um monte de coisa, copiar, colar, fica um negócio que não dá para entender, né? O que ele quis, eu não consigo me defender porque eu não sei como me defender, porque eu não consigo entender. Vocês entendem o motivo dessa preliminar de mérito, essa questão formal, essa preliminar antes do mérito, preliminar, primeiro, o que é uma preliminar? Primeiro, antes de discutir, antes de entrar no principal, preliminar de mérito. Antes do mérito, vamos discutir questões técnicas. Tecnicamente falando, esta petição, ela é inapta. Hoje não caiu. Bati na mesa, não caiu. Ela é inapta. Antes de discutir o mérito, essa preliminar, ela é inapta. Melhorou o som aí? Acho que o som não estava bom não. Travando, não entendi, picotando. Tá. Se qualquer coisa, nós voltamos aí, tá? Então, olha só. Então, o que nós falamos até agora? Que na resposta do réu, primeiro momento preliminar de mérito, uma discussão formal sobre o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do mérito. Antes de falarmos do mérito preliminarmente, vamos ver. Aí eu, como defesa, na resposta do réu, respondendo ao autor e ao juiz ao mesmo tempo. Excelência, não atende os requisitos do 319, não tem uma lógica, não estou entendendo, não consigo me defender, ou esquece essa questão da lógica, ou não há possibilidade de admitir, né, esta ação porque não preenche uma das três condições. Qual a condição que mais é contestada? Aquela do interesse de agir, né? Ele não me procurou, ele diz que tentou acordo, mas ele não tentou, não é verdade. Excelência, data máxima vênia, douta defesa, não agiu com a diligência e com a prudência necessária ao ingressar no judiciário, porque antes de ingressar no judiciário deveria propor uma solução amigável, amistosa. Estamos abertos a isso, inclusive nesse momento. Então entendo que preliminarmente, antes de falarmos do mérito, né, a carência de ação, a falta do interesse de agir é uma das condições da ação. Se o juiz falar não houve, está valendo, está tudo certo, o que acontece? Continua a ação e é isso. Mas aí o primeiro momento da contestação é esse, né?
Aliás, não, primeiro não, o segundo momento da contestação, porque o primeiro é o relatório, eu falei no início da aula, né? Então, o primeiro momento da resposta do réu, né? O réu vem através do seu advogado ou defensoria, né? Se for juizado ele mesmo, né? Ele vai fazer um relatório. Ele vai fazer um relatório como? Ele vai dizer o seguinte: olha, eu nas minhas petições eu chamo isso de síntese da inicial. Eu escrevo lá, número 1, síntese da inicial. Ponto, letra A, né? Falou de forma, né, resumida, em síntese, vem dizendo o autor que, 2 pontos, letra A, aí eu coloco letra B, C, D. Então eu faço um resumo da petição inicial, para dizer que eu li e que eu entendi. Compreende isso, doutores? Compreende? Então, o primeiro ponto da resposta do réu na contestação, qual que é? A pergunta é, o primeiro ponto da resposta do réu na contestação é o relatório. Este relatório faz uma análise e uma síntese. Analisa todos os pontos da petição inicial e faz uma síntese. E em síntese ele quer o ressarcimento de danos. Ponto. Relatório número 1. Número 2, contestação, né, em preliminar de mérito. Qual é a preliminar do mérito? Antes de discutirmos o mérito, vamos ver as preliminares. Quais são as preliminares? Né? Faltou condições da ação, uma das 3. Faltou requisitos do 319. Vou dar um exemplo dos requisitos do 319, dar um exemplo agora. São 7 requisitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Um dos 7 requisitos, salvo engano, o número 5 ou o número 4, número 5, valor da causa, acho que é isso. Depois eu olho, eu estou sem o código aqui, né? Mas este número 5, por exemplo, ele sempre tem uma discussãozinha, né? Eu digo que o dano é de 10 mil reais, né? E o réu fala assim, não foi 10 mil reais. Pô, amassou a placa e quebrou o para-choque. Uma placa custa 120 reais, um para-choque recuperado 200. Mas eu quero um novo, eu quero é 1.000 reais. E ele está dizendo que custa 300. Eu cobro 1.000 e ele fala que é 300. Você entende? O réu fala que é 300. Porque aí ele fala assim, tem que modificar o valor da causa, tem que reduzir de 1.000 para 300. Porque o réu sabe que o valor da causa influi no resultado final. Além da condenação, tem a condenação em custas e honorários de sucumbência, que nós já explicamos isso em outra aula. É isso. Não entendi. Travando preliminar. Tá. Então vamos lá. Então, recapitulando, a resposta do réu é a contestação. Primeiro momento da contestação, relatório e análise e síntese. Que relatório é esse? Um relatório da inicial. O pedido inicial, eu faço um resumo dele, dizendo que eu li e que eu entendi. Ponto. Número 1, é esse o primeiro momento. Aí o juiz fala, ele leu, ele entendeu, ele sabe qual é a lógica, ele disse que não tinha entendido, mas agora está lendo e está contestando, dizendo que entendeu, então ele entendeu. Passou a condição da ação sobre a lógica, né, dos fatos. E ele continua contestando, né? Número 2, antes de falarmos do mérito, vamos discutir uma preliminar. Aí ele fala do interesse de agir, da possibilidade, né? Ele fala dos requisitos do 319, contesta valor da ação, contesta assistência judiciária gratuita. Fala, nossa, ele está pedindo assistência gratuita, mas o carro dele é uma BMW 325i nova, né? Tirou agora, pagou 200 mil reais, 350 mil, acho que é isso, né? Aumentou um pouco, né? Então não tem condições de dar assistência, vai ter que pagar custas, né? Então ele vem alegando esse preliminar de mérito. Então, primeiro momento, relatório e síntese, para dizer que entendeu a inicial. Segundo momento, preliminares técnicas, né, discutindo a forma, né, discutindo a questão formal, os requisitos formais de admissibilidade do mérito. Por que Vossa Excelência admitiu, né, esta petição? Por quê? Né? Não assim, né, pessoal? Assim, pode ser também, né? Respeitosamente, data máxima vênia, né? Vimos questionar a admissibilidade da ação mediante ao não preenchimento dos requisitos formais. Ficou mais bonito agora. Aí o juiz fala, realmente não preencheu, ou não, né? Eu é que me desculpo com o doutor, né? Mas preencheu sim, tá entendendo errado. Olha só, tanto preencheu que aí o juiz nem explica. Então,
dê seguimento na ação, continua o trâmite. Então, pessoal, na contestação não é só negar ou só admitir ou outras questões de rebater argumentos, não é isso, né? Primeiro momento eu faço uma análise dizendo que eu entendi a petição inicial. Primeiro momento, número 1, anotem aí, número 1, eu entendi, é isto. Então você faz isso na contestação, dizendo que leu e que entendeu e destaca os principais pontos da inicial, repetindo os principais pontos da inicial, para dizer que você compreendeu. Número 2, questões técnicas. Você vai atacar tecnicamente o trabalho do outro, é isso. Você vai atacar tecnicamente a forma. Por isso que se chama preliminar formal, né? De admissibilidade e de mérito. Antes de falarmos do mérito, vamos atacar a forma. Esse advogado, este defensor público, este técnico, a outra parte não atende requisitos técnicos, formais, admissibilidade, condições da ação. É isso, esse é o momento, segundo momento. Compreenderam? Tranquilo? Preliminar? Doutora Larissa, tranquilo? O áudio tá bom aí? Essa é a questão, né? Preliminar de mérito. Sem se aprofundar muito, né? Até aí eu acho que ficou tranquilo. Maravilha, obrigado pelo retorno. Bom, vamos clarear essa questão das preliminares de mérito. Aí depois das preliminares de mérito, que é atacar as questões técnicas, compreenderam, pessoal? Olha, não é difícil não, né? Eu vou ser repetitivo, vocês vão brigar comigo, né? Então o tema da aula de hoje, resposta do réu. Em contestação, eu faço um relatório e uma síntese, destacando os pontos da inicial, destacando, que eu entendi, tá aqui, é isso. Número 1, número 2, agora eu ataco, me defendo atacando a técnica do meu acusador, da petição inicial. Digo que a petição está mal feita, digo que ele não sabe escrever. Acontece isso. Pode fazer assim? Tem que saber conversar, falar, né, pessoal? Tá? Com todo respeito, né? Da máxima vênia, a douta defesa, né? O egrégio ínclito colega, né? Sempre sapiente em suas ações e suas palavras, mas dessa vez não foi zeloso na sua conduta, se perdeu, se envolveu com a causa, né? Ficou emotivo, atacando o meu cliente, o réu, nesta ação. Não foi dessa maneira que decorreu os fatos, né? E aí vai, né? Uma rasgação de seda e um tapa na seda, e vai, né? Bom, então faço um relatório, número 1, nas preliminares, né? Antes do mérito, eu ataco a técnica. Passado essa parte da técnica, superado, aí sim eu entro no mérito. No mérito é que vem os argumentos do mérito, né? Aí você faz assim, do mérito ou dos fatos e dos fundamentos, né? É aqui, no mérito, discutindo o mérito, né? Eu ataquei questões preliminares. Número 1, eu fiz um relatório e uma síntese, dizendo que eu entendi. Número 2, eu ataco questões técnicas, condições da ação, requisitos do 19, custas processuais, valor da causa, é no número 2. Número 3, é no mérito. No mérito, aí vamos argumentar o mérito. Qual é o mérito? Aí eu entro nos fatos e falo, olha, ele fala que vinha dirigindo devagar, né, e lentamente ele frenou, respeitou a velocidade da via, etc. Mas na verdade não foi isso não, ele freou de forma brusca, e havia muitos veículos, né, todos no local. Eu estava, né, numa distância próxima sim, porque o trânsito ele fluía rapidamente e não tive condições de frear o réu se defendendo. A culpa é dele. Como é que eu ia parar? Não teve jeito, meu carro é novo também, né, o freio funciona. Mas isso é só um argumento, né? Que é contestável, né? E aí o outro lado contesta e etc e tal, né? Então, no mérito, terceiro momento, é a hora de se conversar sobre os fatos, sobre essa lógica dos fatos. Mas vamos voltar para o número 2, para as preliminares. Nessa preliminar técnica, na preliminar de mérito, antes de entrarmos no mérito. Estão compreendendo agora, pessoal? Agora eu acho que ficou claro, né? Ficou claro agora. Na resposta do réu, na contestação, tema
Tema principal, resposta do réu. Forma de resposta do réu, contestação. Professor, tem mais de uma forma de resposta do réu que não seja a contestação? Sim, tem mais de uma resposta. Não é somente contestando. Pode haver contestação, reconvenção, que é uma outra forma de defesa, que nós não vamos falar hoje, vai ficar para a aula que vem. Por isso que eu falei no início da aula sobre isso. O que mais? E outras formas de defesa que eu vou trabalhar também. E não vou ficar falando aqui, porque senão confunde, tá? Vamos continuar aqui no que nós estávamos. Então, tema da aula de hoje, principal, resposta do réu. Subtema, contestação. Existem outras formas de defesa? Existe. Contestação, reconvenção, e etc e tal, que eu vou falar na aula que vem, né? Então, hoje vamos ficar com resposta do réu, contestação. Na contestação, primeiro momento, análise da inicial, síntese da inicial. Eu destaco os principais pontos e faço um resumo. Olha, ele quer o ressarcimento e ele disse isso. Relatório e síntese. Número 1. Número 2, preliminar de mérito antes do mérito. Número 3, mérito. Estamos falando da preliminar de mérito. Na preliminar de mérito, nas preliminares, letra A. Anotem aí. Inexistência ou nulidade de citação. Pressuposto de existência de admissibilidade da própria ação. Você vê, é uma questão técnica, e nós falamos isso nas aulas anteriores. Falamos na aula de ontem, né, sobre citação. Quando eu falei de citação na aula de ontem, eu disse que se a citação for válida, está válido o processo. Agora, se a citação não for válida, sabe aquela citação ficta ou presumível? Eu presumo que ele foi citado porque foi deixado mandado na casa da mãe dele. Eu sei que entregaram, eu sei que ele sabe, mas eu não tenho a ciência dele no processo, a ciência formal, não foi dada, não pegou assinatura, nada. Vamos esperar ele contestar. Ele contestou, está valendo a relação. Ele não contestou, não está valendo a citação. Aí ele não contesta, finge que não recebeu, ele não contesta, finge que não recebeu a ação, o mandado, mas aí o juiz toca o processo, a revelia, e condena ele a revelia. Quando condena ele a revelia, aí chega um segundo mandado de condenação agora. Aí ele defende-se, dizendo, né? Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, data máxima vênia, vossa excelência, ilustre, ínclito julgador, sempre sábio, sempre claro, seguro, né, em suas decisões, né, venho respeitosamente a vossa excelência, né, não aceitar a condenação, tendo em vista que, né, antes de discutir o mérito, venho falar sobre o que foi pedido. Aí faz um relatório, faz uma síntese, número 1. Aí número 2, né, antes de discutir o mérito, vamos contestar processualmente, né? Vimos contestar processualmente em defesa formal, né? Ou preliminar de mérito. Antes de falarmos do mérito, eu fui condenado à revelia, mas antes de falar do mérito, né? A citação é nula, foi feita de forma ficta, presumível. Entregou na casa da minha mãe, mas eu não moro lá, não é? Eu não sou obrigado a aceitar. Eu não aceitei, eu não contestei, eu não fui citado. A citação ela é nula, ela não vale. Aí o juiz tem que anular a decisão e retomar o processo lá da contestação. E ainda dá um prazo de 15 dias para contestar, fora esta contestação, né? Ou aceitar já essa, né? Já que ele vem fazendo um relatório, fazendo uma defesa técnica em preliminar de mérito, e logo em seguida ele fala assim, no mérito, né? Aí ele fala do mérito. Vocês compreendem? Esta é a questão. Professor, repete por favor os passos da contestação. Ah, ótimo, repito sim. Maravilha, vou repetir agora os passos da contestação. Não são esses, acabei de falar, são os 3 passos, né? Quais são os 3 passos da contestação? Né? Primeiro passo, faço uma análise da petição inicial. É um resumozinho, né? Eu digo que eu entendi o que o autor falou na inicial. Faço uma análise e faço uma síntese, né? Analiso os principais pontos. Ele quer o ressarcimento de dano, porque ele diz que eu freiei. Não, ele quer um ressarcimento de danos
porque ele disse que eu bati na traseira dele, eu não prestei atenção, eu devia ter prestado atenção, e etc e tal. É o que ele fala lá, ele quer o ressarcimento, né? Mas eu me defendo, né? Aí primeiro eu faço um relatório disso, dizendo que eu entendi. Segundo, no mérito, antes de discutir o mérito, na preliminar do mérito, antes do mérito, número 2, que é o segundo passo, né? Nesse segundo passo eu digo que questões técnicas dentro da petição não foram atendidas, número 2. Quais são essas questões técnicas? Eu estou atacando a questão técnica, não o mérito, né? Aí eu digo, por exemplo, que a citação não é válida, né? E a citação é pressuposto de existência da relação jurídica entre juiz, autor e réu. Juiz, autor e réu, o pressuposto de existência da relação jurídica é a citação. Só com a citação válida teremos o processo. Nesta preliminar, antes do mérito, eu digo, o processo não é válido, embora eu vou falar do mérito, mas o processo não é válido. Não é válido, porque eu não fui citado. Eu não fui citado, não é válido. Então é isso, letra A, inexistência ou nulidade da citação. Oi, boa noite. Boa noite. Essa parte técnica, eu posso alegar a prescrição? Sim, perfeito. É um dos pontos que eu ia discutir adiante, né? O número 1 é esse, né? Eu alego inexistência ou nulidade da citação, né? Tranquilo. Sim. E aí eu a peço... minha dúvida é a seguinte: no decorrer do processo, aí após a contestação, eu ainda posso apresentar uma síntese técnica, tipo... É isso, tá certo. Posso alegar a prescrição do processo sem ter feito ali na contestação? Entendi. Vamos lá. Eu entendi sim, tá correto isso aí. Olha só. Quando nessa parte da técnica, antes de discutir o mérito, antes de falar, o mérito é os fatos, né? Os fatos, os argumentos. A lógica jurídica processual está toda no mérito, né? E dizer, não merece prosperar a ação, no mérito não merece prosperar, improcede os argumentos do autor, improcede tal argumento, tal. Então, é essa parte do mérito, né? Eu não vinha rápido, eu vinha devagar. E ele dizia que, né? Então tem essa lógica, esse argumento, fala da sinalização, da via, junta laudos, né? Depende do processo, depende dos fatos, depende né? Dessas questões de fato, né? Normalmente colocada, normalmente conversada na ação. Agora, o que nós estamos falando da técnica, né? Eu estou arguindo questões técnicas. O primeiro momento é esse, né? Eu digo que a citação não foi válida, e aí, se eu tiver razão, o juiz abre prazo para mim contestar ou considera já, né? Porque eu falo assim, olha, a citação não foi válida, então tem que se anular todos os atos da contestação, da citação em diante, porque eu não fui citado. Agora que eu fui citado, agora eu me dou como citado, né? Faço um relatório inicial, alego essa preliminar de mérito, né? Digo que tem que ser cancelado tudo e quero prazo para contestar. Ou não, já entro no mérito, não merece prosperar, não tem mérito, improcede, aí eu venho discutir no mérito, que é o terceiro momento, né? Dentro desse segundo momento que nós estamos falando agora da técnica, pode ser que eu esteja sendo processado por um cheque, né? Uma cártula executiva chamada cheque, ou promissória, ou contrato, são prazos diferentes. Contrato 3 anos, tem contrato de 5 anos, promissória 3 anos, 3 anos, e cheque 6 meses. Lei do cheque 6 meses. Passou de 6 meses, não é cheque mais. Como assim, professor? Passou de 6 meses, não é cheque mais? Em 6 meses prescreve. No 7º mês está prescrito. No 7º mês eu posso entrar com ação. No 8º mês eu não posso entrar com ação, porque está prescrito. Prescreveu, eu entro com ação. Desculpa, até 6 meses. No 7º está prescrito, tá? Fiz uma conta aqui, não sei de onde. É por conta de uma jurisprudência que dizia isso que eu acabei de falar, que eu fiz essa conta. Mas 6 meses prescreve, acabou. 6 meses e 1 dia já era. Tranquilo? Né? Professor, está prescrito, e aí? Vamos falar dessa ação? Vamos, rapidinho? Dá tempo. Olha só.
eu sou executado por um cheque que eu não paguei. Apesar que cheque, né? Quem usa cheque? Quase ninguém mais, né? Dinheiro está acabando, imagina o cheque. Então, olha só, vou falar de promissória, tá? Promissória é uma coisa que ainda tem mais uma... não é mais moderno, mas eu acho que ainda vai durar mais tempo, a promissória. Então, o prazo de prescrição da nota promissória é de 3 anos. O prazo de prescrição da nota promissória é de 3 anos. A ação proposta pelo autor é uma ação de execução de nota promissória. Nós já demos essa aula sobre classificação das ações, é o nome da aula, classificação das ações. Tem um link aí, né, que eu falo, né, para essa turma mesmo e para outras sobre a classificação das ações. Como se classifica as ações, pessoal? Ação de conhecimento, ações executivas, ações cautelares, ações monitórias. Essas 5 classificações. Dentro de cautelares eu tenho a cautelar e tenho a cautelar com liminar. Porque a liminar, que o pessoal confunde, é um pedido liminar dentro da cautelar, né? Não existe ação liminar, é ação cautelar com pedido liminar, tá? Então, conhecimento, cautelar e executórias. As executórias ou executivas é para quando eu já conheço o meu direito. Ó, ação de conhecimento, eu já sei o meu direito. Qual é o meu direito? É o que está escrito na promissória. Ele me deve R$1.000 e não paga. Já tem 4 anos que ele me deve. Ó, atentem para o prazo. Já tem 4 anos que ele me deve e não me paga. Ah, eu vou contratar um advogado com AB e tudo. For na defensoria. Não, eu vou no juizado direto. Vou lá no juizado especial, levo lá minha promissória e aí dou entrada numa ação executiva de nota promissória. Ficaram atentos pro prazo aí? Ficaram? Agora é só no Pix. Então olha só. Aí eu cobro a promissória. O que acontece? Vamos lá? Resposta do réu para esta ação de R$1.000 numa promissória de 4 anos. Qual é a resposta do réu? Né? E ele vem falando, o autor, ele me deixa, vamos mudar o valor, vamos botar R$20.000 numa promissória e 4 anos para pagar e não paga. Aí o autor vem e chora, né? Fala assim, olha, eu fiquei desempregado, passei necessidade por conta disso, ele ficou me devendo esse dinheiro, não me paga, é um absurdo, como é que pode? Na hora que precisou eu ajudei, emprestei o dinheiro e agora eu não recebo, está lá na promissória, né? Promissória é promessa de pagamento, promessa de dívida, e tem que saber preencher a promissória. Mas a aula aqui não é direito comercial nem financeiro, eu não vou ficar dando esses detalhes não, porque senão atrasa a aula, tá? Tem os preenchimentos, se você assinar a promissória no lugar errado, pode invalidar ela, sabia? Se você escrever recibo na promissória, ela deixa de ser uma promissória e passa a ser um recibo, né? As pessoas confundem isso. Às vezes não coloca CPF na promissória, não coloca o endereço corretamente, fica sem endereço, não preenche a data no lugar correto. Isso aí pode invalidar, pode anular o título, né? Aí deixa de ser executivo, aí tem que discutir numa monitória, mas não é aula aqui para isso. Então olha só, o que nós estamos falando, né? Da resposta do réu, eu estou sendo processado por R$20.000 que eu não paguei na nota promissória. Bem oportuna essa questão colocada aí pela doutora aí, perguntando sobre prescrição. É disso que eu estou falando aqui, né? Na preliminar do mérito. Então olha só, eu faço uma análise, digo que ele está me cobrando uma promissória de 4 anos, R$20.000. É isso que eu faço, resumo é isso, número 1. Número 2, tecnicamente falando, né, a citação foi válida, eu estou aqui me defendendo, li, entendi, né, fui citado e dentro do prazo da resposta estou respondendo, mas devo alegar em preliminar de mérito, antes de discutir o mérito, em preliminar de mérito, fase 2. Número 1, análise e síntese. Número 2, em preliminar de mérito, uma preliminar técnica, eu reconheço que a citação foi válida, eu reconheço o processo e venho contestar. E contestando eu digo, em preliminar de mérito, este título executivo extrajudicial não atende, não tem força executiva em face da prescrição do título, cuja lei, né, é clara e nos remete à prescrição do título da promissória
que passa de 3 anos. Então, mais ou menos, né? É isso, né? Então, passou de 3 anos, prescreveu. Então, como é o título data da data tal até a data tal, hoje, né, na citação, tem 4 anos, portanto, não é uma nota promissória, ela está prescrita, a dívida está prescrita, não tenho a obrigação de pagar, não vou pagar porque peguei bronca dele. Por causa disso, no mérito, agora no mérito, aí outro tema, número 3, no mérito. Aí no mérito, eles brigaram, eles se desentenderam, um xingou a mãe do outro, ele ligou me ameaçando, ele disse que ia botar um pitbull na frente da minha casa. Ele disse que ia me dar uma facada, eu fiquei com medo, não paguei. Essas desculpas aí, né? Ele disse que ia passar um Pix, não passou. Tem isso também? Ele disse que ia colocar no cartão de crédito uma parte, disse que ia me dar um carro. No mérito, mas no mérito. Aqui na questão técnica, na preliminar formal, na preliminar do mérito, na contestação formal, contestando a técnica, eu digo, está entrando com título que foi prescrito, não vou pagar. E no mérito, se eu não quiser nem arguir nada, eu não vou arguir nada. Não tem arguição em relação ao mérito, né? Houve desavenças entre as partes, né? Tentei até na época pagar, mas não consegui por conta de desavenças, de intriga, fiquei com medo, fui ameaçado, né? É isso. Tranquilo, pessoal. Essa é a questão, né? Essa é uma segunda questão técnica, que é a prescrição. Mas vamos aqui dentro da proposta, né? Ainda dá tempo. Vamos lá. Eu falei da letra A, ausência de citação. Eu tenho mais ainda B, C, D, E, F, G, H, I, J, I, K. E depois defesa do mérito, tá? Mas na defesa do mérito eu já estou resumindo aqui para vocês que o réu, ele pode, na defesa do mérito, na terceira fase, ele pode impugnar documentos, falar que o documento é falso, falar que o recibo não tem valor, falar que a promissória